Kéfera causa polêmica ao tentar lacrar em programa da Rede Globo. A youtuber virou alvo de críticas e piadas após participação no programa Encontro com Fátima Bernardes. Tudo isso e muito mais, você confere agora. Está no ar mais uma edição do New York Treta, apresentado por Daniel Versosa. Opa, gente, Daniel Versosa diretamente do New York Treta com nova notícia no ar. Antes de começarmos com as notícias de hoje, é importante lembrá-los de clicar em gostei para dar aquela moral pra gente e de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as notícias. Além disso, não se esqueça de seguir eu e o Matheus no Instagram, estamos sempre interagindo com o pessoal por lá, além de estarmos sempre postando as novidades que estão para chegar em 2019 aqui no canal. Todos os links estão aqui embaixo na descrição. Recado dado, vamos pro vídeo. No último dia 13 de dezembro, a atriz e youtuber Kéfera Buckman participou do programa Encontro com Fátima Bernardes e gerou polêmica ao tentar lacrar pra cima de um participante da plateia. Tudo começou quando a própria apresentadora do programa decidiu ir conversar com esse participante. Nós temos um trechinho aqui no ponto, mas vamos colocar apenas o áudio da conversa. Vamos ouvir o que ele falou e em seguida o que a Kéfera respondeu pra ele e o que motivou ela a ser tão criticada na internet. Vamos ver aí o que ela falou. Pode rodar. Vou explicar. O que aconteceu? Não, tá tudo lá, certo. Anjo, vai com Por calma. exemplo, salários diferentes, porque na mesma Não, função. salários diferentes da mesma função, eu não concordo. Isso que eu tô falando. A gente Elas também não. Elas brigando por isso, tudo bem. Mas, por exemplo, eu tava fazendo uma peça em uma faculdade. Aí o que é que aconteceu? Eu simplesmente toquei uma feminista e falei assim, poxa, onde fica o banheiro? Ela, caraca, olhou pra mim, me encarou assim. Parecia que ela seria uma cena de novela Beijo do Vampiro. Ela automaticamente veio pra jaca. Opa, não podia falar nada com ela. Entendeu? Mas eu acho que aí, assim, Aí você tem que encarar que em qualquer Sabe, situação uma existem exceção, excessos, talvez, né? Como é seu nome? Wallace. Wallace, o que você está fazendo é mansplaining, que é o homem explicar o feminismo pra mulher. Não é necessário, a gente sabe muito bem o que é feminismo e a gente entende o seu ponto de vista. Só que é desnecessário. Não. Oi. Não, em nenhum Não, momento. assim, ó, em nenhum momento eu tô tentando Agora explicar o você tá feminismo. interrupting, que é quando você tenta interromper uma mulher explicando o feminismo pra vocês. Não é... Ó, Olha Wallace, entenda. Não é o seu lugar de fala. Você pode ouvir, complementar e nos respeitar. Você não tem que ensinar pra gente. A gente Mas eu sabe não, o que Kéfera, é fala. em eu- nenhum momento eu tô ensinando. Em nenhum momento eu tô ensinando. Eu só tô, Tá sim, aqui, ó. Também a só tô professora passando falou. alguns exemplos, entendeu? Muitas pessoas ficaram sem entender o que a Kéfera tentou fazer, principalmente por dois motivos que foram bastante comentados na internet. Que foram os seguintes. Primeiro, a Kéfera falou que o Wallace estava fazendo mansplaining. Seria o homem explicar o feminismo para uma mulher. Mas, particularmente, nós assistimos o vídeo mais de 10 vezes e não notamos ele tentando explicar o feminismo para ninguém. O que vimos foi ele apenas contando uma história do que aconteceu com ele. Segundo, depois dessa cena da Kéfera, a plateia aplaudiu e a fala voltou pra ele. O cara começou a falar e a Kéfera interrompeu ele e disse que ele estava fazendo maninterrupting, que é quando o homem interrompeu a mulher quando ela tenta explicar o feminismo. Mas, gente, foi ela que interrompeu ele. Não entendi. Vendo isso, confesso pra vocês que fiquei com um pouco de vergonha alheia, mas se você concordou com ela e entendeu a postura que ela teve, sinta-se à vontade para explicar pra gente aqui embaixo nos comentários. Mas continuando aqui com a notícia, após sua participação no programa, a youtuber foi para o Twitter e comentou sobre essa polêmica. Ela escreveu o seguinte: eis que Heloísa Buarque de Holanda, pós-encontro com Fátima Bernardes, me olha e diz: vamos oficializar que agora você é minha neta? E eu topei. Agora eu tenho uma avó feminista. E aos que acharam que o que eu respondi ao moço da plateia foi grosseria, não foi. Foi posicionamento perante, mais uma vez, homem querendo explicar feminismo para nós mulheres. E faz séculos que são os homens que vêm nos ensinando sobre tudo. E a gente já abaixou a cabeça por muito tempo. Engolimos todo o machismo e o patriarcado. Não mais. Homem ensinar feminismo não é lugar de fala. Acho que tá na hora de ouvir a gente um pouquinho para poder somar ao invés de argumentar e querer ir contra. Mesmo após se pronunciar, as críticas não pararam de chegar, inclusive de vários youtubers e influenciadores famosos, como por exemplo o Arthur do canal Mamãe Falei. Ele escreveu o seguinte: a Kéfera branca, que diz que homem não pode falar de feminismo, tatuou o feminismo negro.
Riam! O Easy Nobre comentou: o cara parece ter QI 80 ou próximo disso, porque não consegue sequer explicar direito a situação que ele se propôs. A Fátima não adicionou nada e a Kéfera falou um monte de jargões. O Kleber Tanid, do canal Carne Moída TV, escreveu: a Kéfera soltar um "aqui não é seu local de fala" é a prova de que os debates da Globo nunca são debates, são só cagação de regra. O Contente também comentou, escrevendo o seguinte: eu juro por Deus que eu gostaria de ser good vibes, ser positivo, fazer gincaninhas e reactinhos teen, rir e se divertir. Mas eu já passei de uma fase da vida que eu sei que vou morrer logo, então vou ter que responder barbaridades como a Kéfera faz e fazer diferença no mundo. O Bob Nunes comentou sobre o assunto também. Ele escreveu o seguinte: eu não sei por que vocês ainda se surpreendem com a Kéfera falando bosta, quando é que saiu algo de útil daquela boca? Sério, eu sinceramente não tenho raiva de esquerdista. Pra mim, é uma pessoa que defende os pontos de vista e ideais que concorda, como eu defendo o meu. O que me incomoda são pessoas como a Kéfera, que abre a boca querendo lecionar, exalta a prepotência no que diz e quem discorda tá errado. O Vitor Meniel também comentou sobre o assunto, que surpreendeu vários usuários. Ele escreveu o seguinte: as pessoas aplaudindo a grosseria da Kéfera é demais. Interrompeu até a Fátima, coitada. KKKKK. O auge. Alguns youtubers já fizeram vídeos comentando a polêmica que aconteceu no programa da Fátima. Um deles foi o Lilo Vlogs. Nós temos um trechinho do que ele falou. Pode rodar. O que ele sofreu ali, isso nada mais que autoritarismo, tá? Porque a mulher ela chegou e falou pra ele assim: olha, você cala sua boca que você não tem moral alguma. O feminismo é exatamente isso, não é falar em igualdade. O homem e a mulher são iguais. Homem, cala sua boca, fique quieto, eu falo o que eu quero, e se você tentar explicar, você não tem moral, e se você interromper, você não pode. Então, se você sofreu alguma coisa por causa de alguma mulher te tratou mal, pisou em você, você sofreu algum assédio, você cala sua boca, porque você não é igual à mulher que está a um nível superior. E quando você vê qualquer coisa sobre o feminismo, eu sempre vou colocar a mulher maior e o homem menor. Vou até ver se eu acho uma imagem que coloca, eu já vi várias vezes, a mulher que se coloca acima, tá? E o próprio Trump já falou: os homens hoje em dia têm medo das mulheres. E têm medo das mulheres mesmo. Por quê? Porque tudo que você falar poderá ser completamente jogado contra você. A Lívia Zanucci, do canal Etnia Brasileira, também falou um pouquinho sobre a Kéfera. Vamos ver o que ela disse. A Kéfera é uma menininha que se acha esquerdista, patricinha, padrãozinho, que acha que colocando o vestidinho rosinha dela com paletó, ela tá fazendo a desconstruída. Ela fala com homens que tem idade de ser o pai dela, com uma arrogância, tipo: mas não, você tem que, só porque tem que, filha, nhenhenhê. E vai esvaziando o discurso. E depois, e usa as célebres palavrinhas americanas que foram trazidas para o Brasil, ganhou a versão tupiniquim. Lugar de fala. Você não está no seu lugar de fala. Não vem. Não, outra técnica. Ela vive do manual. Ela não reteu aquilo. Ela simplesmente pegou o conceito, colou na testa dela e vive como se o mundo fosse uma matemática. Em nenhum momento ela parou para pensar que esses homens todos são educados pela mãe. Que o machismo começa dentro de casa. É a própria mãe a muitas vezes educar o filho a ser machista. E depois a mulherada quer se sentir ofendida. Por fim, um último vídeo que achamos muito interessante foi o que o Felipe Ferreira postou no canal Jacaré de Tanga. No vídeo, ele explicou pra Kéfera o que é o feminismo, ou seja, ele fez o famoso mansplaining. Vamos ver aí o que ele falou. E ainda vem dizer que não precisa de macho explicando pra ela o que é feminismo. Pois bem, eu não apenas vou explicar o que é feminismo, como vou citar exemplos. E nesse vídeo aqui que vocês estão vendo, algumas feministas tentaram invadir uma igreja na Argentina para destruí-la. Sorte que alguns católicos que estavam ali fazendo uma corrente humana para evitar a barbárie se pronunciaram. Mas já pararam para pensar o que motiva essas mulheres a fazerem isso? Antigamente o feminismo defendia causas essenciais para uma sociedade mais justa. Mulheres não podiam votar, não podiam dirigir e nem legislar. Hoje, graças a feministas, há muito mais professoras do que professores, por exemplo. Aos poucos, a sociedade foi se tornando mais igual, só que chegou uma hora que o movimento passou do ponto e discursos intolerantes tomaram conta do vocabulário daquelas pessoas que estavam lutando por igualdade.
O feminismo passou a exigir preferências e direitos absurdos, como o da mulher ser uma prostituta, por exemplo. É muito comum vermos feministas gritando com os peitos de fora contra o machismo, dizendo que as mulheres podem se vestir como quiserem. Mas calma, porque não é exatamente assim. Óbvio que eu não acho correto um cara abordar uma menina na rua e falar "ai, gostosa", porque isso é escroto, esse cara é um imbecil. Mas é preciso que as mulheres também tenham que se conter e ter um mínimo de bom senso, não é? As mulheres já têm os mesmos direitos que os homens. E se você discorda, eu desafio você a pegar a Constituição brasileira e me mostrar um trecho que me prova o contrário. Não apenas isso, mas há várias situações em que as mulheres são privilegiadas, só que as feministas desconsideram. Por exemplo, mulheres se aposentam muito mais cedo que os homens, mesmo morrendo mais tarde. O SUS faz cirurgias de reparo a danos causados por violência apenas a mulheres. As mulheres recebem punições menos severas que os homens ao cometerem os mesmos crimes. As mulheres ficam com a guarda dos filhos na maioria dos casos de separação. Existe delegacia da mulher, mas não existe delegacia do homem. O pagamento do Bolsa Família é feito preferencialmente à mulher. O governo gasta muito mais no combate ao câncer de mama do que no combate ao câncer de próstata, mesmo matando proporcionalmente. Enfim, há uma série de situações que o feminismo corrigiria se de fato lutasse por igualdade. Só que ele não serve para isso. Vale lembrar que todos os vídeos citados estarão aqui embaixo na descrição para que vocês possam conferir na íntegra tudo que foi falado pelos youtubers que citamos. Mas agora é com você, qual é a sua opinião sobre essa polêmica? Kéfera agiu certo ou não? Deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de clicar em gostei e de se inscrever no canal para acompanhar as próximas notícias. A edição do New York Treta vai chegando ao fim. Ficamos por aqui. Falou!